Olá, irmãos, boa noite. Então, como o pastor Diego falou, a gente vai ter hoje uma aula sobre degustação de café. Já tiveram uma dessa? 50 minutos com a introdução ao assunto. É uma alegria estar com vocês aqui hoje. Eu e minha família descobrimos hoje que a gente não mora muito longe daqui, a uns 25 minutinhos, dependendo de quantos semáforos estão vermelhos no caminho. Mas é bom estar aqui com vocês, é bom abrir a palavra do Senhor juntos. Enquanto eu estava pensando sobre o nosso texto dessa noite, eu lembrei de um acontecimento essa semana que me deixou um pouquinho desconcertado. Eu acho que foi ontem ou anteontem, a gente estava sentado à mesa, eu acho que no horário do café, e a minha filhinha de 3 anos, a Laura, que vocês acabaram de ver aqui, pediu para orar. E aí ela começou a orar e, Senhor, muito obrigado por esse dia e pelo sol e a chuva e a comida. Me ajuda a não brigar com a minha irmã e coisas do tipo de criança. E no final ela disse, e ajuda o papai a não ficar ansioso. E eu não ouvi alguma coisa do papai, e aí terminou a oração, e minha esposa olhou para mim, a Jéssica que está ali, e disse, você percebeu que a Laurinha orou para você não ficar ansioso? Não sei de onde ela tirou isso, eu também não, mas fiquei pensando, né? O que será que ela está vendo em mim? Eu fiz uma viagem recentemente, estava muito atarefado, não sei se elas estavam pensando nisso ou o que foi, mas isso me deixou pensando, né? Todos nós estamos sujeitos a situações inusitadas, inesperadas, a incertezas na vida que nos apertam, que às vezes nos colocam em ruas sem saída, onde a gente passa a se sentir ansioso, amedrontado. Talvez você seja uma pessoa que, por natureza, é dada ao medo e à ansiedade. Se o barco balança um pouco, se o coração aperta, você começa a temer pela vida. Qualquer mudança no cenário familiar ou no trabalho já te paralisa até. E parece que um caminhão estacionou no seu peito, aquela ansiedade, aquele medo de tudo ao seu redor, preocupações ao tempo todo, preocupações com a saúde, com os filhos, com os netos, com o cônjuge, com os vizinhos, e assim vai. Por outro lado, é possível que alguns de vocês sejam otimistas natos e dizem, problemas são feitos para resolver, e resolver rápido. Essa é a sua especialidade. No fim das contas, tudo vai dar certo, a gente vai resolver o que está acontecendo, a vida vai prosseguir. E a questão é que a vida tem um jeito de nos surpreender. Ricos podem ficar pobres, pessoas saudáveis podem ficar doentes, famílias estáveis podem se arruinar por completo até. E quando as aflições mais pesadas batem à porta, o otimismo natural é incapaz de nos suster, de nos socorrer. Na verdade, ele logo sai pela janela e se perde de vista. Daí, a gente se vê de mãos atadas, aflitos, pesarosos. Talvez alguns de vocês que são mais jovens não se identifiquem com nada do que eu falei até agora. Nenhum dos dois perfis. Sua ansiedade e sua insegurança estão mais ligados à sua autoimagem. Como as pessoas te veem, se elas te admiram, se elas te rejeitam. E nos nossos dias, essa área de vulnerabilidade para pessoas mais jovens, em especial, mas para todos nós, no fim das contas, é mais explorada pela dependência de dopamina que a gente tem, especialmente no uso das redes sociais. Se eu postar essa foto, o que os meus amigos vão achar? Estou bonita, estou feia, estou elegante, estou charmoso. Se eu compartilhar essa ideia, será que ela vai ser aceita, rejeitada? Será que eu vou receber críticas? Como os colegas da escola, ou do cursinho, ou do trabalho, enxergarão a minha pessoa se eu vestir isso, ou se eu andar com aquele grupo e não com aquele outro? As possíveis reações das pessoas se tornam para você um mar de incerteza. E onde eu estou querendo chegar com tudo isso? A questão é a seguinte, a nossa existência é marcada por incertezas e surpresas que nos inquietam, que são capazes de nos amedrontar e até paralisar. Se você é um ser humano vivendo nesse ponto azul na Via Láctea, a sua vida está sujeita a essa dinâmica. Não importa a sua idade, não importa a sua personalidade, sua posição social, sua condição financeira. E à luz disso surge a seguinte pergunta. Como manter nossa confiança em Deus, a confiança que espanta o medo e a ansiedade, viva e ativa, mesmo quando as coisas desandam?
Ou, em outras palavras, como podemos cultivar a confiança que nos sustém e até nos renova diante das incertezas e das aflições? O texto que nós vamos visitar hoje responde essa pergunta para a gente. Ele fala de um pastor, de uma ovelha, de um hóspede, de um anfitrião. E eu estou me referindo ao Salmo 23. Ouça um sussurro ali para trás, mas é o Salmo 23. Então, abram suas Bíblias lá para o Salmo 23 comigo. Fiquei surpreso essa semana percebendo que, apesar do Antigo Testamento ser minha área de atuação e ensino, eu nunca preguei no Salmo 23. Olha isso. Então isso aqui não é um sermão de micro-ondas, que eu esquentei 30 minutinhos antes de dirigir para cá. Eu realmente estava aprendendo o Salmo 23 essa semana e eu tenho refletido muito sobre esse Salmo com a minha filhinha mais velha, de 6 anos. A gente está decorando o Salmo juntos. Então, Salmo 23, vamos ler o texto juntos e, ao ler esse texto, a gente vai pensar sobre duas realidades que, quando consideradas, fortalecem a nossa confiança em Deus diante de qualquer situação. E essas duas realidades que a gente precisa contemplar correspondem às duas partes desse Salmo, que pode ser dividido nos versículos 1 a 4, onde há uma ovelha e um pastor. E aí nos versículos 5 a 6, a segunda realidade que a gente vai explorar, e fala de Deus como anfitrião e seu povo como hóspedes na sua casa. Então vamos ler o Salmo 23 juntos. Todo mundo pronto aí? Bíblia aberta, celular aberto? Pode celular aqui ou vocês leem só uma Bíblia de papel mesmo? Tanto faz, né? Vamos lá. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, preservada e trazida a nós por milhares de anos e milhares de mãos. Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo entre nós e pela realidade da nossa união contigo a partir da obra do Teu Filho Jesus Cristo, pelo Teu amor inefável pelo Teu povo. Pedimos, Senhor, essa noite que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e os nossos corações para receber o que o Senhor quer comunicar com a gente de modo pessoal e de modo transformador para a nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e pelo poder do Teu Santo Espírito. Amém. Então, a primeira realidade que o Salmo 23 nos chama a contemplar ou a considerar para fortalecer a nossa confiança em Deus é a realidade do pastoreio sábio e benevolente do Senhor. Essa primeira parte do Salmo, aqui nos versículos 1 a 4, pinta um quadro dinâmico do pastoreio do nosso Deus. E para entender esse texto, a gente vai precisar considerar duas dimensões da linguagem dele, falando a primeira de uma experiência de ovelhas e depois, na segunda, da experiência do salmista com Deus, porque a gente está tratando de uma metáfora, né? Então diz aqui o início do Salmo, Salmo de Davi, ou a tradução disso pode ser davídico, ou por Davi, ou para Davi, é um pouquinho ambíguo, mas se encaixa muito com a experiência do rei Davi. Pelo que nós sabemos, ele foi um pastor de ovelhas. Então tem algumas dimensões. A primeira, a linguagem desse salmo vai se aplicar a uma ovelha e o seu pastor. Mas o mesmo salmo, as mesmas frases também se aplicam num sentido mais profundo ao relacionamento do autor, do salmista, com o seu Deus. E aí tem uma terceira dimensão,
que é a dimensão do nosso relacionamento com o Deus do Salmo 23, com o nosso pastor. Então a gente vai pensar nisso como um edifício com 3 andares, ok? Então a gente vai começar no térreo, depois a gente vai para o primeiro andar, depois a gente vai para o terceiro andar, certo? Estão prontos? A gente ainda não vai entrar no elevador, então aqui é só o térreo. Então no térreo a gente encontra a experiência da ovelha e o seu pastor, e uma declaração de confiança introduz o Salmo e estabelece a mensagem dele para esses primeiros versículos. E a gente poderia parafrasear essa primeira expressão, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Aqui, Senhor é o nome de Deus na Bíblia hebraica, que é Yahvé. E é um nome que comunica a presença poderosa e redentora de Deus entre o seu povo. E a gente poderia parafrasear assim, Yahvé é o meu pastor e ele supre todas as minhas necessidades. O salmista fala no negativo, né? Nada me faltará. De nada que eu preciso, eu terei necessidade ou falta. E quais são as necessidades de uma ovelha nas montanhas rochosas da Judéia? A primeira delas seria comida. E olha aí o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. E temos aqui tanto o descanso necessário como a comida necessária. E não pense aqui, quando a gente fala em pastos verdejantes, em um tapete verde, igual um campo de futebol, né? Isso aqui é uma região diferente do mundo, terra muito seca, muitas pedras e montanhas. E aí essas montanhas têm certos caminhos entre as camadas da montanha e os pastores levam suas ovelhas para pastar por lá. Só que não é tudo verdinho, na verdade é meio marrom assim, seco, né? Amarelo. E os pastores precisam caminhar com as suas ovelhas entre essas veredas para encontrar áreas onde há alguns brotos de capim após a chuva. Então, é uma terra árida, muito rochosa, e não há pasto abundante em todo lugar. E um pastor precisa conhecer profundamente a terra, inclusive o clima da região, e conhecer também as suas ovelhas, a capacidade delas para saber quando levá-las, até que ponto elas aguentam ir, para encontrar essa pastagem necessária. E indo para o lugar certo, não é que elas vão ter um montoeiro lá de capim para comer até cair de tanto comer. Não, é limitado. É o necessário para cada dia. E aí, após essa boa refeição, a ovelha descansa, a sombra que o seu pastor encontra para ela. E tudo isso se dá na vida dessa ovelhinha por causa do cuidado e da sabedoria do seu pastor, que conduz ela para onde ela precisa ir para ter o seu alimento. E além de prover alimento e descanso, quando a gente continua a ler o texto aqui, o pastor também leva a sua ovelha para perto de águas seguras. Numa terra seca, água é uma preciosidade, né? Hoje eu estava falando com uma pessoa lá no local onde a gente mora, e ele é da Paraíba. E eu e ele começamos a falar sobre o sertão brasileiro. Não sei se vocês já dirigiram por lá ou passaram por lá. Quem aqui é do sertão nordestino? Quando seca, seca para valer, né? E aí se dá uma chuva forte. É a mesma dinâmica que eu acabei de escrever. Em alguns dias os brotinhos verdes começam a sair. Mas também a terra não está preparada para absorver a água rápido. E o que acontece? Você pode ter uma enchente. Não muito diferente da cidade de São Paulo essa semana, né? Mas com terra seca. Então as águas podem ficar perigosas, porque os ribeiros secos podem se tornar um local de enchente. O pastor precisa então levar a sua ovelha para tomar água num local seguro. Porque ovelhas, e é interessante que Deus escolhe essa metáfora para falar sobre o seu povo, né? Ovelhas são animais desapercebidos e até um tanto suicidas, né? Elas precisam do cuidado do seu pastor, porque senão elas acabam se matando. Então o pastor não encontra só água, mas ele encontra águas seguras e calmas para essa ovelha matar a sua sede. E como consequência disso, olha o que o início do versículo 3 diz. Refrigera minha alma. E essa é uma tradução que é possível, né? Mas no sentido mais básico, a expressão hebraica utilizada aqui, nafshi yeshovev, significa ele faz voltar a minha vida. Ou seja, ele faz a minha vida ser restaurada. E se a gente acabou de ler sobre uma ovelha comendo o capim que precisa e tomando a água que precisa numa terra seca, isso é uma expressão do retorno da vitalidade dessa ovelha.
O pasto e a água providas pelo pastor restauram a sua vitalidade num terreno difícil que ela precisa navegar ao seguir o seu pastor. Então, no térreo do texto, essa expressão se refere à vitalidade da ovelha. Mas olha comigo aí a continuação do versículo. Diz então, guia-me pelas veredas da justiça. Novamente, uma linguagem que pode ser levada em mais de uma direção. O sentido básico aqui seria que Deus conduz a ovelha pelas veredas certas, pelos caminhos certos que ela precisa ir para chegar onde há pasto, para chegar aonde há água. Sejam os caminhos adequados, os caminhos retos que ela precisa. E tudo isso ele faz, o versículo 3 nos diz, por amor do seu nome, de uma maneira que condiz com o seu caráter, que reflete o seu caráter. Mas aí o cenário começa a mudar um pouquinho, porque o versículo 4 nos indica que o dia passou e aquele calor escaldante que dá uma sede já passou, e a noite chegou, e agora o pastor e sua ovelha não estão mais nas partes altas, nas montanhas, mas eles desceram para o vale. E a expressão traduzida como vale da sombra da morte aqui, pode ser interpretado também como um vale sombrio, ou como um vale escuro, tenebroso. Essa tradução, sombra da morte, é uma tradução mais antiga, mas que era comum porque a palavra hebraica utilizada aqui é formada de duas palavrinhas, tzel e mavet. A primeira, tzel, significa sombra e mavet significa morte. Então, alguns traduziam assim, unificando os dois, sombra da morte. Só que esse mesmo termo, em outras passagens na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, é utilizado em contraste com luz ou como sinônimo de trevas. Então, é um termo que basicamente conota escuridão. Então, estamos falando da noite chegando, de um vale sombrio. E em volta nessas trevas noturnas, a nossa ovelhinha falante expressa a sua confiança. Até aqui, na escuridão, eu não preciso ter medo, porque o meu pastor carrega um bordão, um cajado, que ele certamente vai usar se algum predador vier contra mim. Por isso, os instrumentos de defesa do pastor são uma fonte de conforto e até coragem para essa ovelhinha. Esse foi o térreo, versículos 1 a 4, lidos a partir da experiência de uma ovelha. Mas esse não é a única camada, a única dimensão. Então a gente vai agora entrar no elevador e ir para o primeiro andar. Estão prontos? Ok, agora a gente vai pensar sobre a experiência do salmista com o seu Deus e considerar a linguagem desse mesmo texto a essa luz. No primeiro andar a gente começa a perceber que, primeiro, ovelhas não falam, não têm sentimentos profundos e elas também não fazem teologia acerca do seu relacionamento com Deus. Agora, no primeiro andar, a gente pode considerar o texto falando de Deus como pastor e de Davi como sua ovelha. E quando a gente começa a pensar nesse contexto, fica claro que esse texto fala não somente de provisão, mas também da transformação pela obra de Deus na vida do salmista. Essa palavra que eu traduzi como vida, refrigera a minha alma, ou seja, faz a minha vida retornar, é também um sentido de alma ou do ser interior. E essa palavra que é traduzida como refrigera aqui, vem de um verbo hebraico que geralmente tem a ver com arrependimento, fazer voltar. Para pensar sobre isso. Voltar-se a Deus. Continuando nessa vereda de pensamento, por assim dizer, a gente pode pensar nesse termo justiça, que pode significar o caminho certo que a ovelha precisa, mas num sentido mais profundo, tem a ver com retidão moral, tem a ver com integridade. E quando a gente pensa sobre Deus conduzindo pessoas pela vereda da justiça, da transformação moral diante dele, diante das pessoas, fica muito forte a conexão desse salmo com a vida do próprio rei Davi. Vocês lembram o que aconteceu lá em 2 Samuel, capítulo 11? O que aconteceu lá? E pastor Diego, dia da Bíblia, ninguém sabe o que aconteceu em 2 Samuel 11?
depois do pecado de Davi, armando lá tudo para matar Urias, o heteu, e roubar a mulher dele, Batseba, aí Deus envia o profeta Natã. E o profeta Natã chega na presença do rei, e como um sábio profeta, em vez de dizer, olha, seu rei, o senhor é um sem vergonha, e aí o rei diz, pois tira ele daqui e pode matar ali fora. Ele chega com cuidado e ele conta uma história, uma parábola. Ele diz, olha, havia um homem, né, muito rico numa terra, e lá perto dele tinha um vizinho que tinha só uma ovelhinha. E o homem rico recebeu uns convidados e mandou confiscar a ovelhinha do homem pobre, era a única ovelha que ele tinha, e preparar a ovelha lá para uma churrascada com os amigos dele. E aí Davi fica irado. E ele diz o que para Natã? Esse homem... E ele vai pagar 4 vezes mais. Restituir 4 vezes mais. E aí quando a gente continua a ler, segundo Samuel, até o início dos livros dos reis, o que acontece? Davi perde 4 dos seus filhos. Primeiro, o filho que ele teve com Batseba, morreu pouco depois do seu nascimento. Depois Amnon é assassinado por Absalão. Depois Absalão é assassinado por Joabe. E depois Adonias é executado por ordens de Salomão. E Davi passa uma temporada profunda de sofrimento, de disciplina, o que o Novo Testamento chama de educação na justiça. A disciplina de Deus, a qual Davi se submete, molda o seu caráter. É um caminho, uma vereda de justiça na vida dele. Mas voltando ao nosso salmo, ao primeiro andar, vocês podem perceber comigo que vale sombrio não é só um vale escuro, não é? Porque, obviamente, nesse sentido metafórico, o vale sombrio fala de qualquer situação de perigo, de aflição, de sofrimento, onde a presença de Deus já não nos é tão clara. Davi passou por muitos vales desse tipo metafórico: rejeição, traição, perseguição, risco de morte. E diante de tudo isso, ele está declarando para a gente que a presença do Senhor, o pastor que lhe conduz, que sabe o que faz, quando faz, esse era o seu maior consolo e a sua fonte de coragem, mesmo quando a vida parecia inexplicável. E é nessa percepção de Davi que chegamos no centro dramático desse salmo. Versículo 4 diz, ainda que eu ande pelo vale sombrio, não temerei qualquer calamidade, porque o Senhor, tu estás comigo. Vocês perceberam o que aconteceu aqui gramaticalmente? Versículo 1 está descrevendo Deus na terceira pessoa. Ele faz isso, ele me faz repousar, ele me leva, ele refrigera, ele guia. Versículo 4 começa assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, só que aí muda. Porque na metade do versículo, as palavras sobre Deus dão lugar a palavras com Deus. E passamos de descrição para oração, porque tu, segunda pessoa, estás comigo. O salmista lança a mão da presença que afugenta o medo, reconhecendo que mesmo no vale sombrio, Deus não o abandonou. Mesmo na escuridão, quando não há clareza sobre o que está acontecendo ao redor, quando os perigos são maiores, quando as aflições apertam o coração, Deus ainda está lá. E o que tudo isso tem a ver com a gente? E aqui a gente vai entrar no nosso elevador de novo. Começamos no térreo, uma ovelha e seu pastor, subimos para o salmista e seu Deus, e agora lá no segundo andar, a gente vai pensar sobre a nossa própria vida, como ovelhas desse mesmo pastor. E algumas lições muito importantes surgem aqui para a gente. A primeira delas é que o Senhor provê o que nós precisamos. É muito comum na nossa era a gente confundir desejos com necessidades. Estou precisando daquela viagem, daquele sapato, ir àquele restaurante, fazer isso, fazer aquilo. E aí essa confusão de desejos com necessidades se torna uma fonte de insatisfação e de ansiedade nas nossas vidas. Ficamos com aquela ideia de que eu serei feliz quando? Aí você preenche, quando eu tiver um emprego que paga mais. Quando eu for para uma casa que eu vou gostar mais. Quando eu tiver um carro novo. Quando isso, quando aquilo.
quando todos os meus relacionamentos se consertarem, forem mais pacíficos. E o pior é que o mundo ao nosso redor reforça isso todos os dias para a gente. Quando você morar nesse lugar, vestir essas roupas, viajar para aqueles destinos, aí você vai ser feliz de verdade. Aí a sua vida vai valer a pena. E quando nós nos deixamos levar por essas ideias sedutoras, a gente cai na ansiedade, na depressão, na insegurança. Mas se o Senhor é o nosso pastor, e se nós podemos afirmar isso, o que esse texto está nos dizendo é que Deus não vai deixar faltar o que realmente precisamos. Não necessariamente o que a gente quer, mas o que nós precisamos. Dizer nada me faltará expressa tanto a confiança quanto o contentamento no caminho da alegria. Não deixe o mundo criar no seu coração um senso de necessidade, onde já há plenitude na sua vida, porque Deus concedeu. Cultive a gratidão e tenha olhos como uma ovelhinha para ver o cuidado do seu pastor. Então o Senhor provê o que nós precisamos, mas além disso, o Senhor sabe como nos conduzir. Como nosso pastor, Deus sabe as veredas que nós precisamos trilhar para crescer de verdade, para frutificar de verdade. Se você é um jovem, ou uma pessoa que está passando por uma transição na sua vida, eu sei que pode haver uma pressão enorme para tomar a decisão certa, né? E alguns de vocês ainda podem carregar o peso extra daquela teologia que diz que você tem que descobrir a vontade de Deus para a sua vida. E não só isso, você tem que descobrir essa vontade secreta e futura e ainda viver nesse centro da vontade de Deus. Mas em nenhum lugar na Bíblia, Deus nos diz que nós somos responsáveis para prever o futuro e saber o que nós devemos escolher à luz de uma realidade que ainda não se concretizou. Nós somos responsáveis, segundo esse salmo, para seguir o nosso pastor de perto e abraçar as oportunidades lícitas que Ele nos dá na vida, que Ele nos concede. Se uma vereda não der certo, Ele vai abrir outra para você. A gente não precisa ficar fixado em tentar descobrir um negócio secreto que não nos cabe, mas simplesmente caminhar com o nosso Deus com o que a gente consegue enxergar no dia de hoje e segui-lo de pertinho. Mas em terceiro lugar, uma outra lição aqui. O Senhor provê, o Senhor sabe nos conduzir. Em terceiro, mesmo diante dos vales sombrios da vida, o Senhor continua sendo bom e o Senhor continua presente. É possível que alguns de vocês estejam passando por sofrimentos agudos na sua vida. Um diagnóstico de câncer, uma doença crônica, um filho que não quer mais saber nem de Deus nem de você, um emprego tão esperado que de repente não se concretizou. Você vem para a igreja, canta os hinos de confiança, mas no fundo se pergunta para onde Deus foi. Talvez a sua teologia diga, Deus é grande, Ele pode todas as coisas. Mas lá no fundo o seu coração diz, Ele pode todas as coisas, mas parece que Ele não se importa com o que está acontecendo na minha vida. Ele tem coisas mais importantes para fazer nesse mundo tão grande que Ele gere. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por situações assim que você não consegue explicar e que você não tem capacidade de resolver, não gaste suas energias tentando explicar para si mesmo coisas que estão além do seu entendimento, tentando discernir por que Deus permitiu essa aflição na sua vida. Se contente com o seguinte: mesmo no vale sombrio, Ele continua se importando, Ele continua sendo o bom pastor e Ele continua caminhando com você, se você se apegou a Ele pela fé em nome de Jesus Cristo. A mão dele está estendida para segurar a sua, mesmo quando a voz dele não pode ser ouvida. Não deixe o seu coração se tornar endurecido por causa do sofrimento. Confie na presença do bom pastor com você, mesmo diante dos vales tenebrosos. As distrações e aflições da vida nos levam a substituir a segurança e a confiança pela ansiedade. Mas para manter uma confiança forte no nosso Senhor, esse salmo primeiro nos convida a considerar o pastoreio dele. Ele provê, ele sabe para onde ele nos leva, ele sabe o que faz, ele sabe o que a gente realmente precisa. Mas em segundo lugar, esse salmo nos convida a considerar
a realidade da graça abundante e persistente de Deus. E agora a gente vai parar um pouquinho aqui nos versículos 5 a 6. Parece que a minha voz está meio fraca. Agora melhorou? Pronto. Não sou Spurgeon não, pastor Diego. Minha voz é mais fraquinha. Versículos 5 a 6. Percebam aqui a mudança na linguagem e a mudança no cenário. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E saímos então daquela imagem central de uma ovelha e o seu pastor para falar agora não mais de montanhas e vales, não mais de uma caminhada, mas de uma parada. Agora o salmista se vê como um hóspede que está na presença de Deus e o próprio Deus está preparando uma mesa para recebê-lo. A menção da casa do Senhor aqui no versículo 6, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, sugere que há algum tipo de refeição sacrificial ou cerimonial, algo que aconteceria no recinto do templo. Mas há certo debate entre os estudiosos sobre que cenário específico estaria por trás dessa descrição no versículo 5. O que é certo aqui, bem óbvio, é o seguinte: Deus é pintado pelo salmista como um anfitrião que o recebe com profundo favor, que lhe estende comunhão e provê com fartura. E ele fala aqui de um copo cheio até o topo, provavelmente de vinho, e de um azeite que é derramado sobre a sua cabeça. Pense numa terra seca, um azeite, qualquer tipo de óleo, ajuda a hidratar a pele. E de alguma forma é interessante que esse banquete permite a presença dos inimigos. Mas diante da presença do poderoso anfitrião, que recebe o salmista à sua mesa, os inimigos estão olhando, mas eles não podem fazer nada. Eles não podem encostar o dedo, porque o salmista, Davi, está sentado à mesa de Deus e ele recebe o favor de Deus. E toda essa cena, irmãos, remonta de uma maneira muito forte à teologia sacerdotal do Antigo Testamento. Lembra daquele livro da Bíblia, o terceiro, que faz você ou diminuir o ritmo ou parar a sua leitura bíblica anual? Gênesis, Êxodo, Levítico. Aí chega em Levítico, opa, parece que você está fazendo uma visita ao açougueiro da esquina, né? Corta para cá, divide essa parte, a gordura para lá, a gordura das entranhas. Mas aquele livro começa com uma descrição que diz o seguinte, mais ou menos: quando você se aproximar de Deus, e aí tem umas instruções, um manual de como se faz isso. E aquelas palavras não são dirigidas nem aos sacerdotes, elas são dirigidas ao adorador. E esse termo, usado para falar de aproximação, nos sugere o coração da teologia sacerdotal do Antigo Testamento, que não tanto tem a ver com punição e substituição, mas que tem a ver com comunhão. Deus cumpre a promessa de habitar entre o seu povo, como ele prometeu a Abraão. Ele cumpre isso nos seus descendentes quando eles saem do Egito. E agora ele arma uma tenda para estar presente entre aqueles que ele chamou. Ele quer morar na vizinhança dos israelitas. Mas sendo um Deus santo, é perigoso viver na presença dele. E por isso ele dá as instruções para que o povo possa se achegar à sua mesa. E todas aquelas descrições de animais e partes e tudo, vários daqueles sacrifícios têm a ver com comunhão, com como estar na presença de Deus e desfrutar do seu favor. O salmo é concluído no versículo 6 com uma palavra de profunda confiança na graça de Deus. Bondade e misericórdia, o salmista diz, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. No Antigo Testamento, bondade e misericórdia são atributos centrais de Deus. Lembra lá de Êxodo 34? Deus promete que ele proclamaria o seu nome para Moisés e ele fala: Senhor, Senhor, Deus bondoso, misericordioso, clemente, que faz misericórdia até 1000 gerações, mas visita o pecado, a iniquidade, até a 3ª e 4ª geração. Vocês percebem o desequilíbrio?
de misericórdia até 1000 gerações, e de visitar a iniquidade, o pecado e a transgressão até a 3ª e 4ª. O Deus das Escrituras é um Deus propenso à misericórdia. E por isso essas duas palavrinhas aqui são, na verdade, uma referência ao caráter dele. A primeira parte do Salmo falou sobre o seu nome, e agora fala-se sobre bondade e misericórdia. E o termo traduzido como seguirão é um termo muito fraco na nossa língua, né? No hebraico, esse termo é utilizado no saltério várias partes, né? O Salmo 7, por exemplo, o Salmo 31. Esse mesmo verbo é utilizado para descrever o que os inimigos do salmista fazem. Eles o perseguem sem misericórdia, correndo atrás, no encalço. E que interessante, a bondade e a misericórdia de Deus perseguem o salmista, nos perseguem, sem cansar, persistentemente. E ao final de tudo, a nossa ovelha transformada em hóspede chega ao seu destino, que nada mais é do que a casa de Deus. Obviamente não estamos falando aqui do prédio da igreja, né? Eu sei que em contexto popular a gente fala às vezes do prédio da igreja como casa de Deus. Mas aqui casa de Deus se refere ao lugar especial da habitação de Deus entre o seu povo. E primeiramente o tabernáculo, depois o templo. E temos aqui também um prefácio do que a gente celebra nessa época do ano, no Advento, no mês de dezembro, especialmente culminando no Natal. Lembre-se que na primeira parte do Salmo, o salmista declara com muita confiança, porque tu estás comigo, a presença de Deus. Agora ele está falando sobre morar na casa de Deus para sempre. E no Natal é justamente isso que nós celebramos, a manifestação suprema da presença de Deus. O Verbo eterno, a palavra criadora de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, tomando forma humana, carne humana, não por uma temporada, mas para sempre, para habitar entre nós. Jesus é a expressão suprema de Deus conosco. E não sei se você já parou para perceber, mas a Bíblia termina com a consumação dessa teologia da presença de Deus. Porque lá a Nova Jerusalém é descrita como uma noiva ataviada, ornamentada, que desce dos céus. E o texto diz, eis que Deus fez a sua morada entre os homens, entre a humanidade. Porque Deus quer morar conosco. Ele quer fazer a sua presença transformadora, redentora, palpável no mundo. A esperança bíblica não é uma esperança para desaparecer e voar para sempre e ficar cantando no céu com longas barbas brancas, roupas brancas e harpinhas. O céu é um estágio intermediário para algo muito maior. A presença de Deus na terra, a cidade celestial se fazendo terrena e Deus transformando todas as realidades de trevas, de veredas tenebrosas, de necessidades que a gente enfrenta nesse mundo, em plenitude. A manifestação suprema de nada me faltará. E o que isso tem a dizer para a nossa vida? Espero que você tenha percebido a maneira como esse texto enfatiza a graça abundante e persistente do nosso Deus. Tanto na hospitalidade dele, quando ele nos recebe à sua mesa, como na maneira como ele nos persegue com a sua misericórdia e a sua bondade. E aqui nós retornamos ao que eu mencionei no início. A nossa ansiedade e a nossa insegurança muitas vezes são alimentadas por nosso foco na impressão das pessoas. Nós temos medo de ser conhecidos porque nós temos medo de rejeição. Por isso a maioria dos nossos relacionamentos são superficiais. A gente fala de futebol, de trabalho, de férias, de churrasco, de várias coisas. Mas as pessoas se relacionam com a imagem que nós projetamos de nós mesmos e não com o nosso verdadeiro eu. Porque o nosso verdadeiro eu, que geralmente o nosso cônjuge conhece muito mais dele, é volátil, complicado, repleto de falhas. A confiança que lança fora o medo não apenas nasce da contemplação da provisão de Deus, o Deus que me dá o que eu preciso, mas da certeza do favor de Deus, do seu amor por nós, o Deus que nos recebe e não nos enxotará da sua presença. Todos nós
se formos sinceros, nascemos com uma espécie de ceticismo fundamental em relação ao amor de Deus. No fundo, a gente quer que graça é algo a ser conquistado em vez de recebido. Porque graça é repugnante. Para receber graça, eu preciso ser miserável. Eu preciso estender a mão e dizer, eu não tenho. Eu careço. Eu sou necessitado. Mas isso é difícil, né? Porque a gente convive com o nosso orgulho primordial. Eu só ficarei contente, não só se eu tiver, mas se eu for melhor do que o outro. Mais sábio, mais forte, mais inteligente, mais bem-sucedido. E aí desse orgulho brotam todos os tipos de males. Isso a gente vê desde criancinhas, né? Minha filha menorzinha chega e diz, olha, Daddy, aqui meu pai, eu sou mais forte, toca aqui. Eu sou mais forte que a minha irmã de 6 anos. E assim a gente vai. Eu tenho coisas melhores, sou mais forte, sou mais sábio. E é interessante como as nossas almas subsistem nesse paradoxo. Por um lado, nós queremos comprar o amor de Deus com o nosso desempenho. Venho para a igreja com a minha roupa limpinha. Não faço coisas terríveis. Não traio minha esposa, meu marido. Mas ao mesmo tempo, nós temos uma ciência e vergonha das nossas falhas. Por isso a gente precisa se auto-justificar diante das pessoas. Por isso nós temos medo de ser descobertos como pecadores, de fato. Tá? E é só você parar para pensar, talvez na sua própria vida, em pessoas que você conhece, quando começa a se entrar num assunto difícil na família. Eu fiz aquilo, mas é porque ninguém é perfeito, todos somos pecadores. Temos enorme dificuldade de encarar o nosso pecado. Porque nós temos dificuldade também de receber graça. Porque receber graça é confessar carência. E ninguém quer ser carente, ninguém quer ser necessitado. Mas uma visão real do anfitrião gracioso do Salmo 23 tem poder para nos libertar dessas amarras. Quando nos deixamos capturar pela abundância da graça de Deus, o peso do desempenho sai das nossas costas. E no lugar invadem a alegria e a leveza da alma. Eu nunca esqueci o primeiro dia, a primeira vez que eu me deparei com o anfitrião gracioso desse salmo. Foi algo um tanto inesperado. Eu estava no meu primeiro ano de seminário, ali, aluno primeiranista, acha que sabe de tudo, empolgado com o seminário. Era uma quarta-feira à noite e eu e alguns amigos decidimos ir para um culto de oração numa igreja local, que era pastoreada por um dos nossos professores. Era um dia normal, uma quarta-feira normal. E eu estava lá, sentado no culto, um jovem cheio de orgulho, cheio de inseguranças. Apesar de ter consciência dos meus pecados, no fundo eu me confiava bastante nas minhas habilidades. E naquela quarta-feira à noite, durante uma mensagem, justamente no versículo 6 do Salmo 23, sobre a bondade e a misericórdia incansáveis e persistentes de Deus, eu tive um flashback da minha vida quase toda. E é um negócio rápido, né? Eu acho que parece um pouco com aquelas experiências que as pessoas contam quando elas quase morreram. Foi uma espécie de relâmpago. Sentado ali no banco, eu vi a minha adolescência, todas as decisões tolas que eu havia tomado, os meus vícios, os perigos em que eu me meti. E ali no meio daquilo tudo, contemplando a realidade do meu pecado, eu percebi que se Deus fosse me tratar conforme as minhas obras, as boas e as más, eu não estaria vivo. Nem naquele dia e nem aqui hoje falando diante de vocês. E mesmo no meio de todos os meus erros, no meio da bagunça, da fusaca da minha vida, especialmente na minha adolescência, Deus não esperou eu ficar limpinho e bonzinho e melhorar para Ele me receber. E foi ali que eu percebi que o Supremo Pastor sabia de tudo e não tinha me abandonado no caminho. O anfitrião me conhecia por completo, de dentro para fora, todos os dias, todos os pensamentos. E ele mesmo assim dizia, Arnon, você pode chegar à mesa, você é bem-vindo. E é isso que Deus faz. O nosso Deus é gracioso e Ele nos recebe à sua mesa, não esperando que nós sejamos dignos dessa mesa por causa das coisas que fazemos ou deixamos de fazer, mas porque Ele quer comunhão com a gente.
E ele abriu um caminho para ter comunhão com a humanidade. Não uma comunhão fictícia, mas uma comunhão real. Porque o próprio Deus se fez carne e ele sofreu na sua carne o que nós merecíamos sofrer, para que nós fôssemos recebidos nos braços do nosso Criador. E se você já se agarrou a Jesus Cristo pela fé, se você já foi reconciliado com Deus, se você já entrou na família dele, as palavras desse salmo são para você. Esse é o seu pastor, esse é o seu anfitrião. E você não precisa mostrar para ele que você é digno. Você precisa só chegar de mãos vazias e dizer: obrigado, Senhor. Me ajuda a te seguir de perto como meu pastor. Me ajuda a confiar que a tua graça é suficiente. E desfrutar dessa leveza, dessa alegria, de não precisar mostrar nada ou provar nada para ninguém, porque o Senhor já me recebeu. Um dia, a vida como nós conhecemos chegará ao fim. Não haverá mais veredas de justiça, nem vales sombrios. O sol da justiça brilhará e a morada do Altíssimo se fará conosco para sempre. Todo medo e toda ansiedade se dissiparão. Mas daqui para lá, meus irmãos, a peleja continua. Porque nós ainda somos sujeitos a medos e ansiedades que nos afrontam. E no meio de tudo isso nós precisamos, conforme o Salmo 23 nos convida a fazer, confiar no pastoreio sábio e bondoso do nosso Deus e na graça abundante que Ele, como anfitrião, nos estende à sua mesa. Quer você esteja à mesa com Ele ou pelo caminho, o Deus do Salmo 23, na sua bondade e na sua misericórdia, nunca te deixará de perseguir se você está em Cristo Jesus, no seu Filho. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua rica, bela e transformadora palavra. Obrigado pela experiência dessa ovelhinha com seu pastor, do salmista com seu Deus, e de nós, Senhor, caminhando contigo pelo caminho e nos achegando à tua mesa. Nos ajuda a confiar que o Senhor é um Deus que é por nós, que a tua disposição fundamental é uma disposição de graça, de recepção, de estender a mão, de caminhar com a gente, de nos transformar pelo caminho. Nos ajuda, Senhor, a caminhar com retidão, mas sempre lembrando que o que transforma é a contemplação do teu caráter gracioso. É um temor que nos ajuda a se desviar do mal, mas a força que nós recebemos ao caminhar contemplando o teu amor eterno pelo teu povo. Muito obrigado por esses irmãos e irmãs que estão aqui hoje à noite. Eu peço que o teu Santo Espírito os encha de alegria e os ajude a voltar para esse salmo, vez após vez, ao longo da sua vida, para encontrar aqui a força que precisam para navegar as incertezas e aflições e ansiedades que a vida nos propõe. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.